Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Paz e bem. Bom dia, amigos queridos. Uma alegria estar aqui hoje. Bom dia, queridos irmãos, que sejam bem-vindos nesse encontro dos dois planos de vidas, com alegria. Bom dia, turminha, bom dia, com muita alegria. Bom dia, pessoal. Bom dia nessa linda quarta-feira. Que Jesus nos abençoe nessa tarde de hoje. A gente vai fazer nossa harmonização musical agora e o pedido é de um querido lá do Manuel Felipe, da Mocidade. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, dentre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou. É bonito quando tem as vozes fazendo junto, igual no coral, né? É lindo. Que coisa boa. Ô, música gostosa. Cativa a gente. Essa é simplesinha, mas bonitinha, né? É bonitinho. Vamos chamar nosso amigo simplesinho e bonitinho. Bom dia, seu Fausto. Bom dia, Theo. Bom dia, seu Fausto. Bom dia, querida. Que música linda, hein? Aliás, todas são, né? Mas muito obrigado, viu? Gratidão. Beijo a todos. Fica com Deus, Catinha. Seu Fausto, vamos brilhar com o senhor. Bom dia, bom trabalho. Muita paz para você, Theo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado, meu amigo. Bom dia, meus queridos irmãos, mais uma vez. Que a paz e o amor do Cristo Jesus possam iluminar as nossas consciências, os nossos corações, trazendo a harmonia necessária para que possamos entender um pouquinho os estudos de hoje. Fazer esse estudo bonito, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito bonita, da qual Emmanuel é um grande mestre quando ele fala em fé. Então, nós vamos carinhosamente aprender um pouquinho nesse dia de hoje. Que estas orientações sejam a divina oportunidade de encontrar a felicidade também, junto com estas rosas lindas que aí se encontram. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece querida, né? Amado Jesus, meigo nazareno, é sempre bom estar aqui. É sempre bom, Senhor, falar da Tua presença, dos Teus ensinamentos. Nos traz a paz, a harmonia, o equilíbrio, a segurança.
A certeza que está nos ouvindo, está buscando nos orientar de forma saudável. Por isso, amigo querido, dá-nos a consciência da responsabilidade com que nos enriquece o nosso destino. Esse destino maravilhoso que precisamos encontrar, Senhor. Esse destino de paz, de harmonia, de serenidade, que tanto estamos buscando, em especial nos dias de hoje. Que este destino seja levado com amor e carinho, levando conosco aqueles que necessitam, em especial nossos familiares, nossos amigos, mas mesmo aqueles que ainda não nos querem bem, que eles possam sentir essa paz interior ao nosso lado, porque estaremos sempre contigo, Senhor, na esperança de dias melhores. Abençoa-nos especialmente o dia de hoje, este momento, em que aqui recebemos carinhosamente a presença dos teus enviados, nosso queridíssimo Dr. Bittencourt, que traz as suas energias balsamizadas, energias de amor, de carinho, fluidificando as nossas águas, trazendo o equilíbrio e a sua presença em nossos lares, através dos seus amigos também, dos seus colaboradores, esta alegria de reencontrarmos, esta alegria de receber em nossos lares a esperança de vida. E que os nossos lares também sejam iluminados, iluminando os nossos vizinhos, nossos amigos, a quem quer que seja, Senhor. E que esta paz seja nossa companheira por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nosso estudo de hoje é um estudo, como eu disse, maravilhoso, como sempre, do livro Vinha de Luz, a mensagem número 31, em que Emmanuel dá o título de Ânimo Forte. Veja bem, de ânimo forte. Ele busca a colaboração numa carta que Paulo escreve a Timóteo, é a mesma carta da semana passada. Semana passada, ele falou também no mesmo capítulo, só que ele falou no versículo 6, quando ele disse de alma desperta. E hoje nós vamos falar do capítulo 1, no versículo 7, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Veja bem, é um trabalho de luz para que possamos buscar uma força maior dentro de nós. E a referência evangélica que nós encontramos está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que diz: a fé transporta a montanha, nos itens 1, 2 e 3, e fala do poder da fé. Então, meus amigos, o poder da fé, tantas pessoas falam em fé, tantas pessoas necessitam da fé, mas poucos sabem trabalhar esse momento importante. Vamos procurar entender essa energia tão balsamizante em que Jesus é o nosso orientador e traz uma expressão melhor sobre tudo isso. Bom, na mensagem de hoje, desse livro, Emmanuel fala a primeira frase, fala algo muito interessante, que diz o seguinte: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se
aprimorar-se, elevar-se. Então não falta recurso, falta ânimo, falta esforço. E é isso que nós vamos entender. Porque todo esse esforço, todo esse ano, significa dificuldade. Dificuldade que nós encontramos numa expressão da irmã Sheila, que ela fala muito bem o seguinte, que o objetivo de toda dificuldade é renovar a alma a fim de elevar o ser às esferas maiores. Toda dificuldade, ela continua, tem o seu lado positivo, a traduzir mensagem para o espírito. Toda dificuldade traz uma mensagem para o espírito. Mas basta que nós analisemos essa dificuldade. O que é que ela representa? Muitas vezes a gente passa pela dificuldade, esquece de analisar o que ela deixou para nós quando vencemos ou quando nós entregamos. É muito importante analisar, porque Emmanuel disse que sempre tem recurso. Tem recursos para resolver as dificuldades. E a doutrina espírita, maravilhosa como sempre, ela nos ensina que todo espírito traz na sua constituição, na sua formação, um potencial energético que precisa ser trabalhado individualmente. É uma energia magnética a expressar valores incomensuráveis à espera de uma ação. Ela está aqui dentro, é latente, essa energia. Ela depende de nós. Mas veja bem, Emmanuel disse que tem recursos. E Sheila fala que há momento das dificuldades. Então nós precisamos do quê? Colocar a nossa ação em movimento para alcançar um alto valor iluminativo do nosso espírito. Mas como é que nós vamos entender tudo isso? Nós precisamos de uma orientação, muitas vezes ficamos parados. Mas nós sempre procuramos Jesus. E quando nós buscamos o Mestre, lá no capítulo 19, a fé transporta a montanha, ele diz o seguinte: pois em verdade eu vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, ela transportaria, e nada seria impossível. O Mestre definiu algo importante para nós. Ele disse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quase que microscópico. Se nós tivermos essa fé, esta força que está inerente ao nosso espírito, dependendo da nossa movimentação, os recursos que ele nos oferece para vencer as nossas dificuldades, nós vamos encontrar o ponto fundamental. E o que significa esta fé? É o poder. Um poder valoroso, justo, que nós vamos buscar a cada dia, né? Mas o que é a fé? A gente sempre já falou aqui sobre fé, não é isso? Mas quando perguntado o que é fé, uma grande parte da humanidade disse que crê em Deus. Veja, crê em Deus, simplesmente. Uma outra parte, mais evoluída, mais desenvolvida, disse que fé é guardar no coração a iluminada certeza de Deus. É diferente. Eu creio. A outra é a certeza que eu tenho
desta força, desta confiança em Deus. Porque se eu tenho essa confiança em Deus, eu conheço os seus valores, eu sei as razões de chegar até Ele. Sem dúvida, esta certeza ultrapassa o âmbito da crença religiosa com que o espírito exercite. E de tal forma que ele exercite uma energia constante de atividades divinas. Aquele que acredita em Deus, nessa força divina, ele movimenta essa força com facilidade, com mais amor, com mais confiança, na certeza de que está no caminho correto. Uma outra expressão sobre a fé, eles dizem que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá, assim, uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta a ser alcançada. Aquela pessoa de muita fé, de muita confiança, muitas vezes ela anda com uma facilidade porque ela antevê o resultado final. Por isso dá confiança, da certeza. Mas para que ele possa antever, necessário tenha de entender como chegar a esse ponto. Portanto, o grande objetivo da fé constitui a realização mais profunda. Significa elevar-se, purificar-se, sublimar-se, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. É isso que nós precisamos identificar. Por tudo isso é que falamos que a fé nos ensina a entender de que somos portadores de uma energia, de uma força capaz de modificar a matéria e o ambiente em que nós nos encontramos. Esta força é uma força magnética, é uma energia saudável, ela é natural, como existiu em Jesus Cristo. Não, esta força nós vamos usá-la não de uma forma egoística, para atender interesses pessoais ou interesses de terceiros, mas auxiliar o Criador e a nós mesmos, fazendo com que o ambiente seja iluminado. Veja bem, exemplo de Jesus Cristo. A energia que ele tinha, essa energia era tão suave, tão fraterna, ela não tinha nenhum impedimento dentro de si, ela escoava suavemente, de tal forma que as pessoas tocavam nas suas roupas, curavam, ou na sua sombra, ou se passasse perto de Jesus. Tal é a emanação dessa energia magnética. Por isso é que Jesus disse que a fé transporta as montanhas das nossas iniquidades, dos nossos problemas, do nosso egoísmo, das nossas fraquezas, do nosso comodismo. Isso é que precisamos desempenhar. Hoje, nós tivemos a felicidade de receber um WhatsApp em que ele dizia assim: a fé é a chave que abre todas as portas. Achei legal, porque nós estávamos falando sobre fé, e me chega esse WhatsApp. A fé é a chave que abre todas as portas. Sim, ela abre todas as portas porque não tem egoísmo, não tem vaidade. Tudo é facilidade, com equilíbrio no coração. Mas precisa ser conquistada. Assim, meus queridos irmãos e irmãs,
Desenvolver a virtude da fé em nossos corações não é somente dizer eu creio, mas é adentrar aos conhecimentos mais profundos dos ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita e trabalhar a inteligência para desenvolver todos os mistérios ocultos, para que nós possamos, assim, iluminar o nosso ser com a luz da razão. Isso é importante. A doutrina espírita é fundamental, porque, como Kardec disse, ela é ciência, ela é religião, ela é filosofia de vida. Ela é ciência que mostra o movimento dessas energias dentro da física e da química. Esta emoção sublime que nós vamos movimentá-la no sentido de Deus abençoando o nosso sentimento, para que nós possamos caminhar com uma filosofia de vida saudável, ajudando o próximo. Esta é a razão principal, né? Então, meus queridos irmãos, vamos lembrar bem, deixar bem claro algo aqui. A fé é um prêmio, sem dúvida. É um prêmio da experiência, é um prêmio do estudo, é um prêmio da educação, da dedicação. Tudo isso em nome do Cristo, porque é Ele o grande orientador de nossas almas. Assim, com essa fé raciocinada, isto é, com esta fé adquirida graças ao nosso esforço, caminhemos. Caminhemos com ânimo forte, como diz Emmanuel, um ânimo de paz e de amor. É o que nós desejamos a todos vocês. Vamos trabalhar isso. Um beijo muito especial no coração de todos. Muito obrigado. Que maravilha, Fausto. Toda quarta-feira a gente fica inebriado aqui com suas falas. É muito bom, Obrigado. Muito obrigado. Esperando ter força. O Theo vai falando que a gente aprende, viu? Mas a gente espera ter forças para poder construir essa fé maravilhosa que a gente percebe no seu coração. É muito feliz. Vamos chamar uma moça também bonitinha aqui. Ó. Muito obrigada pelo bonitinho. Bom dia, Fausto. Muito obrigada pelas suas belezuras. Bom dia, Theo, com muito carinho. Muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia, bom dia. Vamos falar para a nossa turminha querida, com muita alegria, com muito carinho. Estarmos aqui nesta manhã é sempre uma festa no nosso coração. Desejamos que todos estejam bem na sua caminhada, sintonizados com essa assistência linda que neste momento nos cerca carinhosamente, com todos os recursos do alto, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos receber este alimento que vem como uma nutrição para o coração, para a alma, para o espírito. Que tenhamos, turminha amada, uma manhã muito linda sob os cuidados do Dr. Bittencourt. Que tenhamos uma manhã muito feliz, recebendo tudo que eles prepararam para o nosso bem-estar íntimo, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar espiritual. Estar aqui nestas manhãs de quarta-feira é sempre uma grande alegria, uma alegria para o nosso coração. Quando nós compreendemos a dimensão, a extensão deste cuidado que recebemos todos nós, nos mais diferentes ambientes, nos mais diferentes endereços. Dr. Bittencourt se faz presente.
E hoje, quando nós temos oportunidade de estar aqui, nós temos oportunidade, mais uma vez, de dizer a vocês como se fosse uma sinfonia, como se fosse uma melodia. Confiem, por favor, confiem, confiem. O Fausto falou da fé com muita belezura. Mais do que dizer, eu creio, nós vamos dizer, eu sei. Eu sei. Eu sei porque sinto, porque percebo a presença de Jesus encantadora, envolvendo-nos em energias belíssimas, belíssimas, porque são energias do amor, porque são energias que tocam o coração, que acendem na nossa intimidade a fortaleza. Como diz Emmanuel, a fortaleza, o amor, a moderação. O amor divino nos envolve. E é com este amor que o Dr. Bittencourt prepara para cada um de nós a assistência, o cuidado. É com este amor que Dr. Bittencourt traz para nós os recursos dos laboratórios divinos. E quando nós compreendemos isso, com o coração aberto, com o coração nesta sintonia, nós absorvemos os cuidados e nos sentimos melhores, nos percebemos melhores. Não basta, turminha, que nós compreendamos os ensinamentos a nível intelectual. Nós precisamos interiorizá-los, trazê-los para a nossa vivência e compartilharmos destes recursos, conscientes que sabemos que eles vêm para nos auxiliar, eles vêm para somar na nossa caminhada evolutiva, no nosso processo de melhoramento interior. A doutrina espírita, neste aspecto, ela é fantástica quando ela nos convida para esse trabalho íntimo, para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima em bases firmes, sólidas do amor, ampliando a nossa capacidade de percepção de que a vida acontece sempre para nos ajudar a trabalharmos em nós os nossos talentos e compreender a extensão da nossa realidade como filhos de Deus. Por isso, Paulo, dando continuidade à carta que ele escreve a Timóteo, a segunda carta, ele vem nos dizer com toda belezura que Deus não nos deu o espírito de temor. Ele nos deu a fortaleza, o amor, para que nós possamos avançar. A fortaleza da confiança, nós não podemos permitir, e por favor, não podemos mesmo permitir que a dúvida interfira na nossa fé. Em alguns instantes, nós nos sentimos um pouquinho inseguros, porque nós não conseguimos, de repente, saber qual o melhor caminho. Mas nós sabemos como buscar o melhor caminho. Quando nós entramos em sintonia com os nossos amigos espirituais, quando nós entramos em sintonia com Jesus, por intermédio da oração, quando nós buscamos este coração tão formoso para pedir que nos oriente, que nos intua, que nos inspire, para que nós possamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Porque nós ainda temos muito que caminhar, e isso é indiscutível. Temos muito que aprender. Não é essa a questão.
A questão é a nossa sintonia, a questão é a nossa parceria, a questão é a intimidade que nós vamos estabelecendo com estes amigos lindos que nos cercam em nome do amor. Porque quando nós agimos em nome do amor, nós estamos ampliando a nossa capacidade de perceber a vida como ela é, a nosso favor. Uma grande escola que nos acolhe como alunos, que sabe do nosso potencial, da nossa condição real, e não nos traz nada mais além do que podemos dar conta. Este é um movimento conciliador, é um movimento de solidariedade, é um movimento fraternal que nos envolve. Mas é importante que nós compreendamos isso, porque nós ainda entendemos a fé como algo que vem de fora, como se nós não tivéssemos responsabilidade com este movimento da fé. E a fé é um sentimento que nós vamos deixando crescer na nossa intimidade a partir do momento que nós entendemos não só a nossa responsabilidade neste contexto, como também a busca que nós devemos fazer para estabelecer com Jesus e os nossos amigos da espiritualidade uma relação de sinceridade, de verdade, porque nós estamos falando de sentimentos. E quando nós falamos de sentimento, nós falamos de vibração, nós falamos de energia que fluem da nossa intimidade com naturalidade. E cada vez mais nós vamos compreendendo o que seja a fé quando nós vamos estruturando esse sentimento em nós mesmos. E sabemos, quando caminhamos com Jesus, sob os cuidados dos amigos da espiritualidade, o processo é de aprendizagem. Sempre, sempre, sempre. Porque as dificuldades que surgem no nosso caminho não é para que nós desistamos, em absoluto, por favor. É para que nós busquemos recursos para contorná-los ou resolvê-los, sempre pautados nos melhores sentimentos. Isso é a belezura da fé que nos proporciona. Isso é a belezura da fé que nos dá condição para que nós possamos avançar. Porque nós sabemos que existe todo um amparo que nos cerca e que vibra pelo nosso melhor. Sempre pelo nosso melhor. Pelo nosso melhor. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades. Não, por favor, não. Mas isso quer nos dizer que nós estamos capacitados para avançar. Porque, como diz Paulo, com toda a sua belezura, Deus não colocou em nós o espírito do temor. Não, o temor não. Ele colocou em nós a fortaleza, o amor. O amor. E nós vamos caminhando, dando os nossos passos, a partir das nossas possibilidades, amparados por essa estrutura linda e trabalhando cada vez mais na nossa intimidade, esta fé que vem de uma comunhão que nós estabelecemos com Jesus. Por isso, turminha, nós dizemos a vocês, por favor, por favor, por favor, confiem. Tem situações que nós não compreendemos muito bem o desenrolar delas, mas nós podemos confiar.
nós podemos acreditar no amparo e no cuidado que nos cerca. Quando nós nos reunimos aqui na quarta-feira, pela manhã, antecipadamente, já foi feito todo um trabalho grandioso, glorioso, para que nós pudéssemos estar aqui. Todos que estão conectados com este movimento, com esta busca da assistência do Dr. Bittencourt e de toda a equipe, já está sendo amparada, cuidada, assistida, cada um de acordo com a sua necessidade. Todos. Às vezes nós queremos ver os resultados de imediato. Não, por favor, porque tudo acontece dentro de um processo. Um pouquinho de cada vez. Mas sempre acontecendo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não tenhamos dúvida com relação a isso, por favor. E nós vamos dizer inúmeras vezes, confiem, por favor. Porque quando nós falamos confia, a confiança, ela calma o nosso coração. Ela serena os nossos sentimentos de aflição, de expectativa, de angústia. E nós conseguimos perceber com muita claridade os cuidados dos amigos nos envolvendo num abraço tão fraternal que aquece o coração. Por favor, turminha, confie. Nós vamos dizer isso 1000 vezes. Confie, não vacilem nesta atitude íntima. Confie. Entremos em sintonia com os amigos, façamos a nossa oração e sintamos a proteção e a assistência que vem em abundância e que muitas vezes nos comove a lágrimas. Por favor, confie. Por favor, confiem. Deixamos o nosso beijinho instalado no coraçãozinho de cada um de vocês. Um beijinho cheio de amor, levando as melhores energias, as melhores vibrações do nosso coração. E o Dr. Bittencourt amoroso, carinhoso, cuidadoso, sempre nos amparando, nos inspirando respeitosamente, para que possamos trilhar o melhor caminho para nós. Por favor, por isso dizemos, confiem, por favor, confiem. Que tenhamos todos uma linda semana, uma excelente semana, com muitas alegrias, alegria da fé, de sabermos de todo este amparo que jamais nos falta, jamais nos falta. Muitos beijinhos com muito amor. Que delícia! A fé realmente é algo que nos dá alegria, né? Nos dá conforto, sim, né, Aninha? Sim, até nos momentos, Theo, quando nós estamos sentindo que estamos ali passando por um período muito desafiador, quando nós sentimos que existe o amparo, que existe o cuidado, nós nos renovamos. É a fé. Ai, coisa boa. Olha, e você não sabe, Theo, de uma coisa espetacular. Com fé, nós vamos nos encontrar no próximo mês. Esta é uma grande Isso é verdade, Essa vez a piadinha foi você que fez. Então, com até fé, mês aqui estaremos no próximo mês, com muita fé e alegria. com muita alegria. Por favor.
Vamos chamar outra menina bonitinha aqui? Bom Ah, dia, essa Carol. é uma belezura do mais alto nível de beleza. Meu Deus. Bom dia, Que Carol, alegria. linda. Bom Seja dia. muito bem-vinda, meu amor. Oh, muito obrigada. E que palavras tão doces que falam forte ao nosso coração. Junto com o Fausto, assim, só vai florescendo o nosso coração aí, dando substâncias para nosso dia a dia, né? Não, Theo? É verdade. Aldinha, Muitos beijo até beijinhos mês para que vem. vocês. Um excelente estudo, Carol. Muito Excelente obrigada, estudo, muito Carol. obrigada. Fique com Deus. Obrigada, Theo. Bom dia a todos. Que alegria poder estar aqui para falar de um tema que fala tão forte ao nosso coração, né? De ânimo forte, esse convite aí para que nós tenhamos esse olhar sempre direcionado para o alto, né? No trabalho, nesse mergulho profundo que nós vamos construindo em nossa intimidade, com o objetivo dessa autoconstrução, que a gente saiba sempre ter o foco para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, né? Então, um beijinho a todos e vamos construindo junto esse estudo aqui de hoje. Quando Paulo, né, traz essas cartas, o Fausto falou no comecinho da fala dele, desse contexto das cartas, né, que foi feito, como que Paulo, em determinado momento, isso é falado ou contado um pouco com mais de detalhes no livro Paulo Estevão, em que Paulo, assumindo várias igrejas, e imagina, Alice aí, como presidente da casa, sabe bem quantas tomadas de decisão no dia a dia tem que ser tá na mão dela, né? E assim, junto com uma equipe, com um grupo, vai direcionando uma coisa ou outra. As organizações, elas são assim, né? Cheias de momento de direcionamentos. E precisa, como fala o estudo de hoje, de muita moderação, muito equilíbrio, né? Muita sintonia com esses amigos espirituais para o caminhar junto. Então, Paulo vai construindo aí as igrejas, e é lógico que nessas organizações individuais muitas dúvidas vão acontecendo, até porque começava-se ali um novo movimento, uma nova forma de enxergar a vida ali naquele plano físico, né? Então, essas dúvidas chegavam de todas as formas, de todas as partes, e dizia Paulo que elas eram urgentes, eram assuntos urgentes, assim como variados. Então, de repente, ele se sente ali incapaz de atender a todas as necessidades. E se aconchega numa prece profunda, pedindo um apoio, o amparo de Jesus, né? Mostrando para a gente com exemplo como que nós vamos caminhando no nosso dia a dia, também trazendo esse aconchego, nessa confiança de ter esse amigo divino pertinho da gente para nos instruir, nos direcionar, dando-nos equilíbrio para as tomadas de decisão, que também em nossa construção individual, a todo instante somos chamados a realizar. Então, ele nessa prece, escuta uma voz doce a lhes dizer assim, não temas. Dizia a voz doce, Pátio, eu nem vou colocar agora, obrigada. Ele dizia assim, não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Então, veja, Jesus fala, confia, segue nesse trabalho, porque eu estou contigo. E, de alguma forma, é isso que ele fala conosco. Nos nossos trabalhos individuais, não temas, porque eu estou contigo. Segue caminhando firme nos teus trabalhos. E ele continua assim, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que você não possa assistir pessoalmente a todos, porque vocês imaginam, sem essa belezura dessa internet aqui, sem essa belezura desse canal aqui, que nos possibilita estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele tinha que viajar. E não era uma viagem de avião, era uma viagem a pé, né? Então eram viagens longas, cansativas, né? Então era muito mais custoso. Como que ele poderia atender a todas as necessidades urgentes se
ele era um só ali, sem tanto desenvolvimento tecnológico como nós temos hoje. Então, Jesus acalma o seu coração dizendo, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que você não possa ir pessoalmente, mas é possível que você satisfaça a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito. Então, ele começa ali o movimento das cartas, que, segundo o livro, né, Emmanuel nos traz, começa o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Paulo de Tarso, então, ele procurava ali em grupo sempre ter um companheiro ou outro para fazer as suas cartas. E aí começa esse movimento da carta, e nessa carta específica de Paulo a Timóteo, né, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, é muito interessante ver a delicadeza, o carinho com que ele começa a carta. Ele começa, Timóteo, meu amado filho. Então, você veja como que é uma carta delicada, direcionada a um processo de aprendizado, de orientação, de alguém que galgou uma estrada ali e divide e compartilha a experiência imortal. E aí a gente pega um pedacinho desse e coloca, aí, Paty, se você puder colocar para gente, o texto começa com esse versículo, com esse trechinho, na verdade, da carta de Paulo, que é, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E aí vamos ver como é que a gente vai interpretando aqui cada pedacinho aí. Eu fui pegando cada palavra assim, vamos entender o que seria esse temor pra gente, né? Então, pegando mais uma vez Paulo aí na história. Paulo fica cego, e Jesus diz para ele assim, né, nós conhecemos bem, Paulo fica cego, ele se ajoelha e diz, que queres que eu faça para Jesus, né? E Jesus responde para ele, entra na cidade e lá todas as respostas lhe serão dadas. Então você veja, cego, sozinho, ele vai, sem o espírito de temor, em confiança por aquele que o orienta, que o direciona, e dizendo ainda, confia, continua caminhando e você vai descobrindo os passos que você vai dando. Porque ao caminhar, nós vamos sedimentando valores na nossa intimidade. E a partir disso, vai fertilizando esse nosso solo árido e vai dando condição dessa semente de amor desabrochar na caminhada, sem paralisarmos. Então, hoje, numa cegueira que muitas vezes temos de ordem moral, o convite é segue, caminha com confiança e todas as respostas vão sendo dadas à medida que, em fortaleza, sem espírito de temor, nós vamos dando sequência à nossa trajetória, confiando. Então, mas aí nessa caminhada a gente fala assim, mas eu não sei o que tem do outro lado. Não estou sabendo, me prova aqui, me dá um portfólio de tudo que é possível que eu me encontrei na frente para eu saber aí o que tem por trás de cada uma dessas portas, né? Nessa nossa dificuldade ainda de confiar no Cristo. Tem uma mensagem que chama o mas e os discípulos. Aldinha trouxe bem isso, falando que nós conseguimos entender, mas ainda não interiorizamos tão bem. Nos adornamos com a veste do conhecimento espiritual, mas nós não nos nutrimos ainda desse conhecimento tão profundo que é o entendimento dos valores, ou melhor, de sermos espíritos eternos. Então, nessa mensagem, o Mas e os discípulos, ele fala assim, muito interessante, como Emmanuel, como é muito assertivo, né? Muito, nos direciona tão bem, e ele fala, o discípulo aplicado diz, de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades.
Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Essa é a confiança. Apesar de, estou encaminhada. Apesar de não estar enxergando tão bem o processo, eu sigo sendo conduzida por Jesus. Agora, muitas vezes, o que nós fazemos? Eu acredito em Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Eu sei que nada acontece por acaso. Ah, mas sei lá, né? E Emmanuel diz, sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. As demandas do mundo são muito diferentes. Não é possível ser cristão assim o tempo inteiro. Então, a gente vai colocando desculpas para a nossa caminhada e justificando o nosso temor. Kardec chega para a gente e nos dá um piso, um solo firme para dizer assim, olha, eu vou construir essa ponte aqui com fundamentos sólidos para que vocês possam entender e aí vocês vão caminhando com mais firmeza. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, a Kardec pergunta qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? E nós sabemos. Nós sabemos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, é claro para nós que já conhecemos a doutrina espírita, que já estudamos a doutrina espírita, mesmo que iniciantes na doutrina espírita, uma das primeiras coisas que a gente entende é nós estamos aqui para crescer e evoluir. Então, essa é uma pergunta que está aqui na nossa intimidade, ou melhor, na nossa mente já, falando para a gente o tempo inteiro. O nosso objetivo é evoluir, é chegarmos à perfeição. E aí, Kardec, na pergunta 584, também do Livro dos Espíritos, diz assim, na verdade, os espíritos respondem para ele assim, cada um, ele é recompensado de acordo com as suas obras. Então, fala-nos dessa relação da causa e efeito, né? Nós vamos trabalhando e no trabalho vamos adquirindo as recompensas em ordem de conhecimento moral, que é para atender esse objetivo maior, que é da perfeição. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Aqui fala da questão da ocupação dos espíritos. Encarnados ou desencarnados. E aí fala, os espíritos encarnados têm ocupações que são inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, elas são adequadas ao grau de adiantamento. Aldinha falou isso aqui. Nos é dado de acordo com a nossa dimensão, com a nossa condição espiritual. Então, as nossas ocupações, as nossas missões, elas estão atreladas à nossa evolução, ao nosso grau de adiantamento. Então, estamos aqui para crescer, para evoluir, só nos é dado aquilo que cabe no nosso potinho de condição, já de adiantamento. Então, diante desse entendimento que já temos, nós sabemos ainda que a lei divina tudo observa e acompanha. O que temer? Onde fica o medo ou o mas que nós colocamos nos nossos processos evolutivos? É interessante que Emmanuel também fala desse trecho, né, da carta de Paulo em outra mensagem. Eu vou pegar aqui a mensagem para vocês verem que belíssima mensagem que ele coloca aqui. Olha como que Emmanuel coloca nessa mensagem. Da mesma forma, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação, ele diz pra gente, todos nós, todos, não é só alguns ou os escolhidos, todos somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Então, todos somos e temos competência para esse desabrochar moral ao infinito. E aí ele diz para a gente assim, entretanto,
Vejam se não cabe na nossa existência, gente. Entretanto, a gente quer um salário sem o trabalho. A gente quer a recompensa sem a ação. A gente quer no ócio ter o fruto da produtividade. Pensa se faz sentido os nossos desejos. Como que se a gente se vê de fora, observando esse nosso comportamento, não é um comportamento imaturo, né? Ou ilógico. Como que nós vamos querer o avanço sem o trabalho na vida, sem o recurso do nosso empenho e dedicação para a nossa obra ser burilada, a nossa obra moral, né? E aí ele fala assim, é por isso que geramos. Vejam que interessante como ele explica que está aí a raiz do nosso medo. Por quê? Como nós trabalhamos em cima de adornos e não trazemos isso para a nossa intimidade, nós não temos confiança plena daquilo que nós nos adornamos, porque fica só no exterior. Não entrou. Então a gente tem o temor porque a gente ainda não assimilou verdadeiramente o conhecimento. Emmanuel diz, é por isso que geramos, em nosso prejuízo, o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. O largado, o descuidado, né? O deixado para lá, no ócio, não gera bons frutos. É preciso o trabalho, a engrenagem ali funcionando. E ele nos sugere, não nos percamos nas ideias destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos. Temos até vontade, mas e se? Mas e se? É o que nos barra na existência. E aí a gente coloca os nossos talentos em desfavor, né? Ao invés de multiplicá-los. E aí ele fala, Emmanuel, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz na consciência. Se nós entendermos e adentrarmos com isso, com esse entendimento, né, de que somos ali dotados dessa força para a caminhada, não dando então espaço ou vazão para o temor, nós seguiremos aí, abraçados à fortaleza, abraçados ao amor, trabalhando no equilíbrio, nas tomadas de decisão todos os dias. Certo, turma? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ok. E aí, vejam que interessante, quando a gente vai pensando em tudo isso. Na Revista Espírita, de 1866, Santo Agostinho fala pra gente, a medida do trabalho imposto a cada espírito encarnado ou desencarnado é a certeza de ter realizado a missão que lhe foi confiada. Então, vejam como as coisas vão casando aí. Nós temos como objetivo maior a perfeição moral. Cada um de nós temos a nossa missão, a nossa ocupação dentro do potinho da nossa condição evolutiva e cada um vai, de acordo com aquilo que recebeu, se dedicando com espírito de amor, de fortaleza e moderação para aquilo com confiança que recebeu. E aí sim, à medida do que foi oferecido e como que você trabalhou em cima daquela ocupação que lhe foi dada, é como que você está aí crescendo e produzindo espiritualmente. Cada um tem uma missão a cumprir. E aí, essa missão vai variar de acordo com a escala em que nós nos colocamos. Quanto esforço deveis fazer para cumprir esse dever perante o Senhor? As dificuldades que nós temos
de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem física, né, do corpinho físico, as dificuldades que nós temos para enfrentar, quanto que nós nos esforçamos para realmente viver e vencer essas dificuldades que, na verdade, são do campo íntimo. Porque o nosso objetivo é esse trabalho interno, né? E aí, olha só, como que eles nos traz mais uma vez a força e o ânimo para vencermos as nossas qualquer espírito de temor, trazer para que a gente possa trazer para a nossa intimidade. Santo Agostinho nos diz: o coração humano é um solo fértil em afeição e doces sentimentos, um campo cheio de sublimes aspirações, quando cultivado pelas mãos da caridade e da religião. Então é preciso cultivar bons sentimentos na nossa intimidade, para que a gente dê aí mais fortaleza para a nossa caminhada, para nosso pensamento aí, para nosso sentimento ser cada vez mais de confiança. E pensando então desse espírito de fortaleza que Paulo nos convida, né, no trecho da carta do Timóteo, Emmanuel nos diz assim: o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Gente, como dizer a batalha que cada um de nós travamos no nosso dia a dia? A gente olha essa carinha boa do Theo, sorridente, feliz, e a gente fala assim: passa por problema não. Nós não sabemos a intimidade e os trabalhos e o grau de esforço que cada um aplica para os trabalhos no campo íntimo, as provas individuais que cada um estão vivendo e que acolhe internamente em sua intimidade para o trabalho sincero com Cristo. Então, a gente precisa vencer a necessidade dos aplausos humanos para abraçar o grau ou a paz de consciência que vamos tendo ao abraçarmos o trabalho com Jesus. Para vencermos essas batalhas no campo do coração, na intimidade da nossa alma. André Luiz, no livro Astronautas do Além, tem uma mensagem que ele fala: não desfaleça da prova que a vida lhe trouxe. A Terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos. Hoje é possível que a gente esteja sofrendo variados problemas. Entretanto, se a gente atende ou acolhe as instruções do amor, com humildade, com trabalho, com serviço, encontramos o rumo exato de todas as soluções. Então, vamos pegar esse trecho aqui e vamos pensar no que Paulo fez. Cego. Paulo entra na cidade e lá serão dadas todas as respostas. Amor, resignação, humildade e espírito de serviço. No momento, muitas vezes, fica tão doloroso o processo que a gente, às vezes, fica cego. Não consegue enxergar as possibilidades. Então, Deus, eu não estou sendo capaz de enxergar coisa boa nessa situação. E Ele vai falar ao nosso coração: continua firme, segue adiante. E todas as respostas lhe serão reveladas. Mas com resignação, com paciência e com amor. Na hora certa, todas as soluções serão trazidas. Aí a gente fala: como não pensei nisso antes? Mas por quê? Confiando e seguindo o caminho, a gente vai encontrando as respostas, porque vamos trabalhando a nossa intimidade em confiança, sem espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E aí André Luiz continua: para isso é necessário que você não permaneça no canto da inércia. Olha o espírito de serviço aí. Não é parado: olha, eu vou ficar aqui esperando que você me mande uma carta psicografada dizendo para onde eu estou, onde eu devo ir. O trabalho de serviço caminha. E aí ele pede ainda para a gente assim: esquece o que foi tristeza, o que foi desequilíbrio, e entra no sistema de ação edificante. Porque se a gente pesar o nosso coração
com tristeza, com melancolia, com sentimento de vitimismo, a gente vai deixando um peso aqui, ó, e fica tudo tão pesado que, de fato, caminhar fica muito difícil. Então, o olhar direcionado para o alto, com a confiança de quem está lá, no telhado, no topo da montanha, tendo um clarão, uma visão muito melhor. E a gente aqui de baixo fala assim, ó, para onde que eu devo ir? Segue em confiança, caminha e que as respostas vão sendo dadas à medida que você caminha. No livro Ave Cristo, na hora em que Corvino está explicando o processo ali de reencarnação do próprio o Cláudio, são muitos nomes ali. O Cláudio está explicando o processo de reencarnação ali do Corvino, que vai ajudar o seu filho, Tassiano, no plano físico, enfim. Nesse cenário, ele conta para a gente assim, olha que belíssimo. Achamo-nos, nós todos estamos no mundo envolvido em trevas. Estamos no mundo envolvidos em trevas. Isso é claro para a gente já, né? Estamos num mundo em que muitas dificuldades ainda fazem parte do mundo onde nós habitamos. Mas olha que bonito. Apesar disso, nós não possuímos outras tochas para clarear esse mundo, a não ser a nossa alma, que precisamos inflamar do verdadeiro amor. Então, olha que missão individual nós acendermos nos nossos corações essa vela, essa chama, deixando-nos ser uma chama acesa. E que belíssimo seria, não sei se vocês imaginam aí, às vezes em grandes grupos, em eventos grandes, eles acendem às vezes a luz ou a lanterninha do celular e é pequenininha aquela coisa, né, no meio da multidão. Só que são vários acesos e fica uma belezura incrível. Se a gente olha para o céu, na vastidão do céu, são várias estrelas pequenininhas iluminando o céu e fica uma belezura, né? Lógico que tem toda uma lei física aí, só para fazer uma associação de imagem mental mesmo, né? Mas nos tornando tochas, assim, individuais. Ah, mas eu sou muito pequena. Talvez sejamos mesmo. Verdade. Mas se nós fizermos a nossa pequenina parte, cada um de nós, somados, formaremos um clarão aí para iluminarmos, e podemos dizer isso com muito amor e humildade, para somarmos nessa iluminação do planeta. Então, se nós pensemos, sairmos do espírito de temor e desenvolvermos os nossos talentos individuais com fortaleza, amor e moderação, cada um de nós nos preocuparmos em acendermos essa tocha viva da nossa intimidade, nós vamos somando para o trabalho de Jesus. No início de Ave Cristo, na introdução de Ave Cristo, ele fala que é preciso de braços para ser esses trabalhadores firmes de Jesus aqui no plano físico, né? A seara divina necessita de braços no plano físico. Imagina se nós possamos ser, e façamos a nossa parte para que possamos ser esses braços que trabalham em prol de Jesus. E aí, pensando, em Paulo, né, quando ele fala que nós somos as cartas vivas, tem um determinado momento que Paulo fala cartas vivas, né, que nós somos as cartas vivas. É muito isso. É porque é um convite para que a gente vá além de falar a mensagem e possa representar a mensagem
em nossas atitudes, em nossas palavras, naquilo que nós vibramos diariamente. Em Vinha de Luz, Emmanuel fala, saber não é tudo. Não basta saber. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Está em Vinha de Luz, capítulo 112, chama Ciência e Temperança. É um trecho lindo que vale a pena ler com cuidado. Porque fala desse caminhar, né, da saída do porão em que nós nos colocamos, né, em termos de casa mental, né, uma analogia que o André Luiz conversa no livro No Mundo Maior, em que é como se nós estivéssemos assim, em vários andares da casa. Então, os nossos hábitos e costumes diários, aquilo que a gente faz por impulsividade, é como se a gente estivesse ali no porão da casa. Quando a gente já tem um esforço ali maior, a gente já sobe um andarzinho. E quando a gente vai e traz a espiritualidade para a nossa intimidade, tenta buscar os recursos de ordem superior, a gente sobe no telhado da casa, né? Então, esse esforço para sair do porão e chegar no telhado da casa, ele leva um tempo. Calma e serenidade, né? Então, é aquele momento de calma, vamos parar um minutinho para a gente sair daquilo que é hábito nosso, que é impulso, para a gente subir um andar superior e saber como é a melhor atitude aqui nesse momento. Quando Paulo começa a construir as igrejas, ele tem um momento que ele tem uma grande discussão, porque ele acha que Tiago, ele é muito... ele cede muito ao que era, ele não traz tanto assim o que Jesus veio dizer. Paulo é mais assertivo, ele vai lá, ele quer fazer, ele quer mostrar a verdade. E o Tiago é aquele que apazigua, cede um pouco às necessidades do momento e tenta fazer esse trabalho aí. E aí no livro... É muito bonito esse trecho em que eles vão se reunir. Paulo defende a ideia dele com muito rigor. Tiago também defende o ponto de vista e fica naquela discussão ali. O cristianismo nascendo, né, podemos dizer, nascendo mesmo naqueles momentos, naquela divulgação ali, com o auxílio de todos esses companheiros, inclusive do próprio Tiago, e aí tem essa confusão interna, né? De que lado ficar. E diz que, naquele momento, Pedro ficou ali observando o que ele iria fazer. Porque, de um lado, realmente, Paulo tinha razão em esclarecer com verdade, em trazer com verdade tudo que Jesus veio mostrar de novidade. Por outro lado, se fossem tão incisivos assim na decisão ou fortes nessa mudança radical, talvez fosse muito difícil caminhar com a igreja para que os demais aceitassem essa novidade no caminho, né? A novidade, ela traz resistência. Então, o Tiago conseguia vencer essa resistência num toma lá da cá, talvez. Que para Paulo isso era absurdo. E Pedro ficava vendo aquele cenário ali. E como é que nós vamos fazer? E que, de repente, ele começa a enxergar a luz do Cristo, observando esse Cristo e lembrando da cruz do Cristo. E fala assim, Cristo parecia-lhe agora um símbolo perfeito do equilíbrio com a cruz. Uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas. O instrumento do suplício enviara então para ele uma mensagem. E ele pensava, o que desejasse ser o maior,
fosse o servo de todos. E com muito equilíbrio, ele vai apaziguar, dizendo: todos nós temos dificuldades. Convido a vocês a olharem para as minhas dificuldades, assim como convido a vocês para olharem as próprias dificuldades. E peço então que possamos caminhar para o nosso estudo de hoje. Diz então que nesse momento a atitude ponderada de Simão Pedro salvar a igreja nascente, considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto do recinto no santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, salvando então a igreja que ali começava a nascer, num ato de moderação, de ponderação, de apaziguamento, de equilíbrio. Então, esse é um convite que nos é feito, nem tanto de um lado, nem tanto para o outro. Emmanuel traz para a gente, em Páginas da Fé, dizendo assim: nem tão ardente no ideal que descambe na precipitação, nem tão estático que apenas viva no sonho, nem tão exigente no trato com os outros que se converta em figurino de intolerância, nem tão apático que se torne irresponsável. Gente, quando a gente começa a conhecer o Espiritismo, a gente quer mudar todo mundo, né? E aí a gente entra para a intolerância. Então, nem intolerante, que não aceita a opinião do outro, nem apático, que é impossível contribuir com mensagens amorosas de transformação onde quer que a gente esteja. Nem tão fanático, que cause uma perturbação, mas nem tão largado que nos gere preguiça. E assim ele vai falando dessa ordem de equilíbrio. A lógica da doutrina espírita nos assinala a todos uma norma ideal de ação nas mais diversas áreas da vida, equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a identificar-nos com o bem, sempre mais e melhor. Então, no texto, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação, Emmanuel traz para a gente: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Nós falamos disso aqui, quando Emmanuel nos traz que todos nós temos condição para esse processo evolutivo. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. Então, a todos os instantes, nós realmente estaremos aí diante de desafios, mas não tenhamos o espírito de temor. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Tem um trecho do Emmanuel que eu gosto muito, que fala: vinde a mim, que é muito, muito doce pensarmos em Jesus nos convidando para esse vinde a mim. Caminhe, venha até mim. E aí Emmanuel nos pergunta: e nós? Já conseguimos segui-lo? Nós gostamos de ouvir o convite de irmos até o Cristo, mas nós já conseguimos caminhar até o Cristo, atendendo a esse apelo divino? Então, nós já temos amor pelo servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. O Mas e os discípulos que nós lemos aqui. Nós queremos, mas ainda sou muito pequena para caminhar com Jesus. Sou muito pequena ainda, mas tenho Jesus, que me fortalece e me mostra o caminho todos os dias. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor da iniciativa a benefício de todos. A mudança gera críticas mesmo, né? Quem que é você, Carol? Ah, você não é assim não, que eu bem sei, hein? Eu te conheço, não é de hoje. O que você está fingindo que é? Jesus, eu realmente estou num esforço sincero
talvez possa ter fingimento, mas daqui a pouco vai ser de verdade, porque eu estou num esforço sincero para trazer isso para a minha intimidade. E aí a gente vai caminhando com Jesus. Olha, se é fingimento, eu não sei, mas que eu tô com vontade de fazer com que isso seja da minha aqui, ó, deixa eu ver. Então, como é que eu posso me aproximar daquilo que é real para mim? Eu, por enquanto, estou no hábito, no exercício da disciplina. Então, eu não posso dizer que isso é fingimento, porque eu estou no esforço. Se me vem assim, qual é a importância? Vamos abrir mão dos aplausos do mundo para ter paz de consciência. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Como fazer esse treino sem o instrumento necessário para esse aperfeiçoamento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, o instrumento dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons que nos afastamos, de que nos afastamos suspeitosos? Então, é aquela história que nós conversamos aqui. Como querer o salário sem fazer o trabalho necessário? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte para a frente, construindo bem. Ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E aí, eu trouxe um trechinho para a gente finalizar. Assim. É um poeminha, né, de Emmanuel, que nos fala assim, tá no Doutrina e Escola, chama Alivia. São multidões de pessoas sofrendo em nosso mundo. Muitos trazem doença, outros choram de angústia. Todos pedem amor e um pouco de atenção. Nem Jesus quis fazer o ataque franco à dor. Só disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. E acrescentou, em paz, e vos aliviarei. Então, com esse espírito de confiança, nos abraçando à fortaleza, cultivando amor em nosso terreno íntimo, respeitando a nossa caminhada evolutiva, entendendo que essa caminhada e essa evolução não se dá em saltos, mas são processos, e Jesus entende, compreende e enxerga que nessa caminhada nossos passos serão sempre em frente. Ele nos convida somente a não parar. Ele nos convida somente a acreditar e seguir sempre em frente, no mergulho profundo em nossa intimidade, mas sem deixar de ter como foco o olhar para o alto, direcionado a esse telhado onde queremos chegar para estar com Jesus. Então, que Jesus nos abençoe com muito amor e com o coração cheio de gratidão. Nós pedimos aí para Pati vir fazer nossa prece final, agradecidos imensamente por essa oportunidade, né, Pati, de trazer um pouco de reflexão e trazer essa fortaleza para que a gente continue firme e confiantes em Jesus. Isso, Carol, gratidão imensa. Nossa, que estudo, que manhã, né? Ai, muito abençoada. A gente está assim preenchida de... coração tá alegre, pulando. Gratidão imensa, que Jesus te abençoe muito. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo em cada coração.
Um beijo, ficar com Deus também. Então, irmãos, hoje a gente tem a agradecer, né? Porque essa chuva de bênçãos, né? De amor, de paz, de luz, de renovação que foi derramada, né, sobre nós, que possamos acolher tudo em nosso coração e distribuir aos nossos, às pessoas com quem encontrarmos, em forma de prece a quem precisa, que todos, Senhor, possam receber essas suas bênçãos, que são luzes ao nosso caminhar. Gratidão ao Dr. Bittencourt, a toda a equipe encarnada e desencarnada, que com muito amor, cuida de cada um. Que possamos, Senhor, seguir em frente sempre, nos passos de Jesus. E como no livro que a Carol acabou de falar, né, que possamos ser úteis, avancemos no ânimo forte para a frente. Eu achei muito bonito. Eu só vou compartilhar rapidinho uma mensagem, uma mensagem que abrimos assim aleatoriamente, e a gente sabe que não tem, né, nada aleatório, então calhou com o tema de hoje. E ela diz assim: avançai sempre, filhos queridos, não permitais que as moléstias da alma interfiram na nossa caminhada rumo ao Pai. O perdão se faz urgente, a palavra consoladora não pode tardar. O sorriso amigo é lenitivo para a alma febril. O instante de atenção é o amparo necessário para que o desespero não se instale. O céu aguarda por todos vós, mas é preciso que, esquecendo a si mesmos, a cada um construa, com infinito carinho, os degraus que darão acesso aos planos onde o amor reina absoluto, cumprindo as tarefas, deveres, com a alegria que só o entendimento das verdades divinas proporciona ao coração. Avançai, dirigindo os vossos passos com real determinação, pois Jesus Cristo aguarda em sua luz suas ovelhas envoltas em harmonia e paz. Que Jesus abençoe a todos. Assim seja.